podemos começar, professora Carmen, que está organizando mais o Gente, Ideaton. então, eu quero aproveitar só desejar, então, um excelente trabalho para vocês, né? Hoje eu sou da assistência, estou agora aqui, vou assistir, né, a palestra, essa parte inicial, e depois retorno lá à noite, né, para ver os resultados, né, e tudo mais. Então, ó, um super sucesso, Carmen, aí na condução, Lucas, Zanetti, Clarissa, Viviane, Andréia, está lá em Belém do Pará, né? Muito, muito sucesso aí para todos, para todas. E, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês no nosso CDAO Brasil. Obrigado, Messias. Obrigado, professor Messias. Então, a gente vai começar, né, com a primeira palestra de hoje, com a professora Clarissa Stefani Teixeira, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, né? A professora Clarissa, que é professora, pesquisadora do Grupo VIA, né? Trabalhando com essa questão de inovação, né? Muito forte. A gente já teve parceria ano passado no hackathon que a gente fez aqui, o hackathon CEPOC 2021, né? Foi online, foi muito, muito legal o hackathon, durou uma semana, né? Então os alunos adoraram que participaram, e esse ano a gente teve essa questão de organizar o CDAO Brazilian Meeting, né? Por a gente estar fazendo parte da iniciativa CDAO Brasil. O CDAO internacional, né? Tem 11 instituições brasileiras, né? E ano passado, inclusive, já teve um pequeno hackathon, né, no segundo dia do CDAO Brazilian Meeting, organizado pela professora Andréia, que está aqui, lá do CESUPA, né, que também, essa questão até foi a ideia do hackathon que teve lá do CDAO Brazilian Meeting, também foi inspirada na que a gente estava fazendo do CEPOC, no hackathon do CEPOC. Então, uma coisa leva a outra, né? O pessoal vai utilizando, né? A gente vai utilizando nessas ideias, boas ideias que ajudam na formação dos alunos, né? Para elaborar, para melhorar os nossos eventos. E esse ano, seguindo na mesma ideia, também no segundo dia do CDAO Brazilian Meeting, fizemos o Ideaton, claro, convidei a professora Carmen Brum Rosa, coordenadora de empreendedorismo da GTEC, que ela que está trabalhando muito bem lá na GTEC, o Anderson também da GTEC, e a gente também, a GTEC já tem essa parceria com a YDEA, né, com a empresa de Passo Fundo, se não me engano, né, Anderson? Vocês estão trabalhando com essa questão da educação empreendedora. Isso aí, a gente fica locado aqui em Passo Fundo. Uhum. Fisicamente em Passo Fundo, mas em todo o Brasil, e onde precisar da gente. Legal. E como ideia, claro, a professora Carmen, o professor Eduardo Escobar Burger, está aqui também, eles buscaram as possíveis ideias que a gente podia trabalhar nesse Ideaton. Daí surgiu a ideia de trabalhar com a prefeitura, né, de Santa Maria, que tem essa questão do distrito criativo. Eu agradeço o vice-prefeito que está aqui, nosso vice-prefeito, Rodrigo Décimo, né, por trazer os problemas, né, que os alunos poderão trabalhar. Então, vai ser mais esclarecido daqui a pouco esses problemas. Então, eu agradeço também, né, todo mundo que está colaborando, a Softaliza, né, pelo patrocínio técnico. O Sebrae também, que vai fazer a questão da premiação também para os alunos, é muito importante. E incentivar o empreendedorismo para os nossos alunos, né? Empreendedorismo que é a forma da gente se desenvolver, desenvolver a sociedade. Então, vamos passar agora para a primeira fala, né, da professora Clarissa, que está aqui, né, vai apresentar sobre os distritos criativos. Maravilha, gente. Bom dia, primeiramente, né? Me escutam bem?
Perfeito. Dizer que, professor Lucas, professora Carmen, eu me sinto em casa aqui na UFSM, mesmo estando em Florianópolis, né? O Décimo já sabe disso, né? Décimo, fazemos muitas coisas em conjunto. Dizer que é uma satisfação estar aqui falando um pouquinho sobre... Hoje eu vou abrir, né, o conceito do que são distritos criativos, e depois nosso vice-prefeito aí entra afunilando realmente, né, de como foi o case do Distrito Criativo Centro Gari e quais são os desafios, os problemas, as necessidades daquele território. Então, agora eu vou comentar um pouquinho para vocês como que a gente enxerga isso no sentido de, especificamente, qual é o conceito, né, disso no âmbito aí dessas várias tipologias do que a gente chama de ambientes de inovação. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim, tudo certo. Passou aqui o slide, né, prof? Sim. Sim, maravilha. Então tá, gente. Então, vamos conversar um pouquinho sobre distritos criativos, né? Para a gente fazer isso, a gente precisa considerar o que é o conceito de inovação que a gente traz, né? Então, a inovação, ainda bem que nós estamos num evento de ideias, né? Para melhoramento de um território específico, né? Ou da vida das pessoas que perpassam esse território. E aí, com isso, o que a gente diz? Que a inovação, ela tem alguns requisitos, né? E ela pode ou não ser tecnológica, né? Mas a grande questão da inovação é que ela seja algo novo ou significativamente melhorada, mas que a grande questão é que ela tenha uma geração de valor importante para aquelas pessoas. E essa geração de valor, por um lado, ela pode ser econômica, mas por outro, ela pode ser outros tipos de valores percebidos de uma comunidade ou do CPF das pessoas ou até do CNPJ da empresa que está instalada em determinado território. De fato, a inovação ela depende das pessoas. E essas pessoas, se a gente for fazer um olhar bem ampliado, não são apenas as pessoas que estão no território, mas também vocês que estão aqui conosco conectados para serem desenvolvedores de algo que vai gerar valor para aquele território. Então, vejam como é importante cada CPF nesse processo, né? Cada articulador, e mais que isso, esses CPFs e esses articuladores trabalhando em conjunto. Eu acho que o Décimo vai conseguir trazer isso muito forte, né? Em conjunto, numa mesma proposição de valor de curto, médio e longo prazo, né? Para uma determinada cidade específica, porque cada cidade gera um valor diferente ou gera pontos de atratividades. Se a gente for refletir um pouquinho, já de manhã cedo aí, gente, convido vocês a refletirem, né? O professor Messias estava falando das diferentes regiões, né? O que leva a gente a estar nessas diferentes regiões, né? Ou o que me leva a eu estar hoje em Florianópolis? O que leva vocês a estarem hoje na cidade de vocês? E o que leva, mais que isso, vocês a permanecerem nessas cidades ao longo do tempo, né? E a gente costuma dizer que uma cidade ela tem que ser boa para as pessoas, não apenas para o estudo, ou não apenas para o trabalho, né? Mas para uma visão holística mesmo daquele território e daquelas necessidades que o cidadão ele tem ao longo da vida, desde o nascimento até o envelhecimento. Com isso, a gente tem o apoio para trabalhar, né, toda essa questão, o apoio dos chamados ambientes de inovação, né? Esses ambientes de inovação, eles são espaços diferenciados que são propícios para que uma inovação ela realmente ocorra, saia da cabeça, saia do papel e chegue nas pessoas. Então, a gente costuma dizer que é um locus, né, de informação, de conhecimento. Tem muito networking nesses espaços, vai minimizar o risco e maximizar o resultado daquele empreendedor que está ali, ou daquele projeto que está sendo executado, e procura aí unir talento, tecnologia, capital e conhecimento para alavancar esse potencial inovador, né, que ali esteja, ou ainda o potencial empreendedor. Nessa mandala aqui das tipologias, a gente vai estar nessa azul escura, né, trabalhando uma tipologia de distrito criativo, né? E se a gente fizer um olhar, o que é, né? Um distrito é uma região demarcada num território, onde tem justificativas para que isso ocorra, e essa região, ela vem com um conjunto de ações, um pool de ações, que leva ao desenvolvimento rápido
né, daquela região. E ela, mais que isso, ela vai servir como uma acupuntura urbana, né? Ou seja, irradia-se algo positivo naquela região e isso vai criando ramificações, né, externalidades positivas para que o entorno também, né, seja atrativo e positivo. Diante disso, né, gente, nós temos várias tipologias urbanas, nós vamos focar hoje aqui com vocês na tipologia criativa, né? O que é uma tipologia criativa, né? O tipo, distrito criativo. Ele é um resultado de um alinhamento entre a cultura, entre as pessoas, entre os talentos, entre esse potencial de criatividade. Aqui a gente gosta da diversidade, gosta da criatividade, gosta de uma economia diferenciada, né? A grande questão é que a gente alia o antigo, né, o tradicional, com o inovador, com o moderno. Né? A gente sabe que a cidade ela tem uma identidade, a gente resgata isso muito forte para que isso esteja presente. E a gente conta as histórias antigas, a gente não esquece do passado e tem uma visão muito alinhada para o futuro, de forma bem estratégica e criativa mesmo. Então, das tipologias aí, talvez a criativa ela seja mais interessante, porque ela que faz vibrar realmente de todas as tipologias aqui a inovação, né? E todas as tipologias aqui, se a gente olhar, elas são diferentes. No entanto, a gente tem uma coisa importante em comum, que é a cidade, ela precisa ser boa para as pessoas viverem, morarem, trabalharem e se divertir, tá? Então, não é uma questão unilateral aqui. E aí, eu convido vocês a pensar de novo, quais são os qualificadores dessa cidade que a gente vai estar pensando aqui hoje, que vai levar que as pessoas queiram estar ali. Então, a gente, nas nossas soluções, temos que olhar para isso e pensar nisso. Que qualificadores eu vou ter numa cidade criativa que vai me fazer eu realmente querer ficar após os estudos, ficar quando eu for velhinha, ou ficar quando eu casar, ou quando eu tiver filhos, ou quando eu tiver muito dinheiro, né, para gastar meu dinheiro e não precisar morar em outro lugar para conseguir fazer isso, né? Então, gente, quando a gente faz um olhar de distrito, né? Distrito é uma região demarcada, a cidade é toda, né? Mas quando a gente faz um olhar de distrito, a gente sabe que o ambiente ele é super diferente, ele é cool. Ele é esses ambientes, o professor Messias estava falando, né, da festa de sexta. Eu acho que os alunos foram na festa, professor, eles sempre fazem várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas eles buscam esses espaços diferenciados, atrativos, convidativos, que eles se sintam bem. E isso é algo bem criativo e bem da economia criativa. Então, a gente tem aí um ambiente, por um lado, transformado, com uma aparência bem diferenciada, né? Bem atrativa e colorida, mas por outro a gente tem todo um dinamismo que leva o empreendedor a se desenvolver e a ter sucesso, né, no seu desenvolvimento do seu dia a dia, né? E ele vem despertar o interesse do cidadão. Então, esse é o espaço criativo, né? Ele leva o desenvolvimento econômico pautado na inovação, mas ele não esquece do social, do cultural e dessa identidade que aquele território tem. Quando a gente olha as cidades, gente, os desafios eles são muitos, né? E a gente pensa assim, o benefício é só do empreendedor, não. O benefício é do governo, é da própria academia, a universidade ganha. O investidor também tem um ambiente mais propício, né? O turista, ele vai ser atraído. O morador não pode ser esquecido, porque ele que fica ali todos os dias do ano. O empreendedor tem novas oportunidades nesse espaço e o empresário, ele também tem mais certeza que ele pode expandir os seus negócios. Então, o benefício, ele é multilateral, né, vamos chamar assim, porque todos os atores do ecossistema ele pode estar sendo beneficiado. Eu coloquei aqui para vocês um mapa que a gente estudou, os distritos criativos do mundo, para vocês se inspirarem e olharem o que tem sido feito, né, não só no Brasil, mas no restante do mundo, porque aí vocês vão começar a ver o que é de diferente, né, e como que os distritos vêm se comportando. Se vocês me perguntarem de um caminho, né, não tem um caminho, né, único para orquestrar esses ambientes, mas tem uma questão que é o que o Décimo vai entrar com vocês, né, o nosso vice-prefeito, que é assim, a governança, o que é governança e políticas públicas daquele território, como está isso, como que a economia criativa, o empreendedorismo daquele território está, como que a gente está nessa questão da identidade, quem são as pessoas, né, que história que é essa, quais são os recursos culturais que a gente tem naquele território, e como estamos do ambiente que é natural e, ao mesmo tempo, ele também é construído numa sinergia, né, de visão de passado versus visão de futuro, nesse equilíbrio, para desenvolver realmente
as pessoas e os empreendimentos, né? Para isso, gente, a gente faz, né? E foi o que a gente fez com Santa Maria, uma jornada bem colaborativa, que é mais ou menos o que vocês estão fazendo hoje, né? Vocês estão olhando os desafios, né? Os problemas, para depois entrar numa proposição de solução e aí vir para um desenvolvimento, né? De solução disso, que no caso do distrito é um plano de ação. E esse plano de ação é colaborativo com todos os atores. E é esse plano de ação a ser executado no dia a dia, numa visão de curtíssimo, curto, médio e longo prazo, que vai transformar a cidade. E o que é bem legal, que a gente estava, essa semana, o Décimo estava junto no movimento ali de um dos grupos de trabalho, e eles falaram justamente isso, né? Olha, algumas coisas que você faz no território já faz um diferencial enorme para aquelas pessoas que estão ali, para aquelas pessoas que passam ali. De fato, o que a gente tem que fazer um olhar atento, gente? Tem muita gente nesse ecossistema, né? Então, tanto o ator público, a sociedade, quem tem dinheiro, o ator de fomento, as universidades, o empresário, os ambientes de inovação, ou o ator que representa outras instituições, as federações, os sindicatos, as confederações, né, associações, todos esses atores, eles têm que estar numa jornada colaborativa. Então, na proposição de solução de vocês, dá para fazer esse olhar também, quem ajuda, quem colabora e quem contribui para que essa proposição de solução de vocês faça sentido, né, num movimento mais global. E aí, agora a gente mergulha com o Décimo aí, entendendo, né, agora sim, o que é desafio verdadeiro que a gente identificou com muita gente. A participação de Santa Maria foi fantástica, né? Foram várias camadas, né, de análise, assim, junto ao cidadão. Então, foi um movimento de baixo para cima, realmente, que foi feito para entender o que é desafio percebido, real, verdadeiro, e aí vocês vão poder olhar esses desafios e dizer, bom, para cada dor existe um remédio aqui que a gente vai dosar, né? Essa dosagem ela precisa existir para que esses desafios eles sejam no futuro mitigados ou ainda completamente resolvidos. Era isso, gente, assim, uma pincelada global aqui, me atendo também ao tempo, agradeço a participação aí, a oportunidade e desejo um ótimo evento a todos. Excelente apresentação, professora Clarissa, né? Então, vamos passar agora. Muito obrigado, professora Clarissa, por apresentar as questões sobre distritos criativos, né? Agora nós temos o vice-prefeito de Santa Maria, que vai apresentar o problema, né? O problema, né, daqui de Santa Maria, certo? Obrigado, Lucas. Eu quero, antes de mais nada, pedir o apoio aí do Eduardo na apresentação, já está providenciando, mas também fazer um grande agradecimento aí ao Eduardo, a Carmen, a ti, Lucas, que estão viabilizando, né, essa grande oportunidade que nós estamos para o nosso Distrito Criativo. Então, quero agradecer também ao Messias e principalmente à professora Clarissa. A nossa relação começa lá em 2016, quando eu estava à frente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços aqui de Santa Maria, a CACISM, e nós, junto com uma iniciativa da Agitec, fomos até Florianópolis conhecer. O nosso grande objetivo naquela época era justamente entender um pouco o ecossistema de inovação. E foi cumprido esse objetivo, porém, com essa possibilidade que me surgiu de estar na atividade pública, né, como vice-prefeito, isso foi retomado e aí tomou um caminho um pouco diferente, mas super legal, assim, que foi a questão de se trabalhar o distrito criativo. Já naquela época, nós já tínhamos uma ideia de se ter no nosso centro histórico aqui de Santa Maria o berço da inovação. Continua, a gente quer manter isso, mas porém ele sofreu assim uma ampliação no espectro, né? Nós tínhamos mais a questão da inovação ligada à tecnologia, até porque nós temos aqui na Universidade Federal de Santa Maria, né, que abriga um contingente de estudantes muito significativo, um número de professores também relevante. Temos outras universidades, a Universidade Franciscana, temos a UBRA, temos outras instituições de ensino também. Nós estimamos, numa cidade de médio porte, em torno de 300 mil habitantes, em torno de 100 mil
sejam de estudantes, logicamente, desde o ensino fundamental, médio e superior. Mas é um contingente bastante grande dessa turma, né, que se envolve diretamente com a questão da educação. E aí nós começamos a trabalhar no início do ano passado, e aí eu me socorri com a Clarissa, pedindo uma orientação, e aí ela sugeriu, até porque nós fizemos um dever de casa antes, que foi de conhecer efetivamente esse espaço que nós gostaríamos de trabalhar, e aí nós identificamos que tinha a presença da economia criativa como um todo, no seu leque geral, assim, mesmo daquela, que eu chamo aqui, com as minhas palavras, daquela economia economia criativa mais raiz, que vai do artesanato, da pintura, enfim, aí passando por uma evolução, não desmerecendo aquela questão de raiz do artesanato, que tem seu valor, mas evoluindo para a questão da gastronomia, da questão até chegando na questão da tecnologia. Então, é um espectro bastante grande. E aí nós começamos a trabalhar com esse conceito. Eduardo, por favor, vamos avançando, por favor. Só um segundinho. Pois não tem pressa. E eu acho que nessa fase que nós estamos trabalhando, e nós aqui em Santa Maria mesmo estamos consolidando, eu vou depois tentar dar um timeline desse trabalho que nós estamos fazendo. Como eu disse, no início do ano passado, nós começamos uma conversa com a professora Clarissa, através do Via Estação Conhecimento, e aí começamos a aplicar uma metodologia. Mas vamos chamar assim, uma pré-etapa do início, foi nós reconhecermos esse local. Nós fomos lá, onde nós tínhamos uma ideia de onde nós iríamos trabalhar, e começamos a investigar o que tinha. Daí que nós identificamos a riqueza que nós temos em relação à economia criativa. Avançamos para uma primeira etapa, propriamente dita, já consolidando como distrito criativo, que foi a identificação dos desafios, né, os problemas que nós vamos trazer aqui para vocês. Avançamos para a ideação, depois para os planos de ação, e nós estamos, vamos chamar assim, na quarta etapa, que é da execução, né, dos planos de ação para a solução dos problemas. Então, é importante para nós ainda, que fizemos o lançamento do Distrito Criativo Centro Gari, em 28 de abril deste ano, quer dizer, ele está ainda engatinhando, mas já está querendo dar os primeiros passos, né, de forma mais sustentável, de forma mais consolidada. A gente tem que firmar alguns conceitos, né, porque ainda é algo novo para nós aqui. Claro que tem alguns nichos que estão mais integrados, mais participativos desse processo. Porém, nós temos que ainda integrar bastante a nossa sociedade como um todo, né? Então, o Distrito Criativo Centro Gari nasce efetivamente como um grande movimento que a gente quer transformar o nosso centro histórico de Santa Maria. O nosso centro histórico aqui de Santa Maria, ele tem uma influência muito forte da ferrovia. Lá no final do século XIX, uma empresa belga arrendou toda a malha ferroviária do estado do Rio Grande do Sul, que seria hoje, traduzindo mais modernamente, seria uma concessão, mas ela alugou do estado toda a malha ferroviária e escolheu Santa Maria por ser a sua sede, porque Santa Maria, geograficamente, está bem no centro do estado. Então, nós somos equidistantes praticamente de todas as fronteiras do nosso estado. Então, nós tivemos aqui um entroncamento ferroviário muito significativo. E isso gerou assim o que eu chamaria de um primeiro grande ciclo de desenvolvimento econômico da cidade. E onde tem até uma curiosidade que havia espetáculos que se deslocavam de São Paulo para Buenos Aires, ou vice-versa, e que faziam um descanso aqui em Santa Maria. Então,
nós tínhamos aqui, durante o início do século XX, peças teatrais que a capital gaúcha não tinha, porque eles faziam aqui essa baldeação, como falavam, né? Faziam um intervalo, que é uma viagem muito longa, e apresentavam aqui em Santa Maria espetáculos que em outras cidades do estado não tinham. Então, a cultura também ficou bastante privilegiada por essas questões. Mas esse movimento de transformação, mais ou menos naquela linha que a professora Clarissa trouxe, né, que nós queremos deixar um lugar em que as pessoas se sintam bem de estar, quer seja morando, quer seja trabalhando, quer sendo visitando, se divertindo. E logicamente, isso tudo de uma forma sustentável. Tem a questão do desenvolvimento econômico, sim, tem que ter a desenvolvimento econômico, mas tem que também ter desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental, tem que ser um conjunto de atributos para que nós tenhamos ali qualidade de vida, que nós queiramos estar, queiramos voltar, queremos trabalhar, enfim, estar nessa região. Próxima, professor. Aqui, para dar uma ideia para vocês, o perímetro do nosso território. Ele tem 91,44 hectares. Ele tem um grande eixo ali, que é a Avenida Rio Branco, que liga a praça principal da cidade, que é a Praça Saldanha Marinho, até a estação da Gare. E nesse grande eixo, nós delimitamos para a oeste, ou para quem está na tela, para a nossa esquerda, 2 quadras que vai até a rua Serafim Valando. E para a direita, ou a leste, nós temos ali um parque longitudinal, que é o Parque Itaimbé. É uma área verde que nós temos na nossa cidade, que nós incluímos no Distrito Criativo para poder contemplar também a questão da natureza, do ambiente natural. Mas é marcante que nós, nesse contexto, é a questão do próprio da praça, né, que é uma praça central, o calçadão, que é um espaço de 1 quadra em que há um movimento bastante importante, não só econômico, porque ali se concentra as principais lojas da cidade, espalhados também em outras quadras, mas ali tem o grande coração econômico da cidade, né? Tem o Parque Itaimbé, que traz essa questão da natureza, a Gare, que é um espaço icônico, porque realmente é ali que esteve e está ainda muito da memória ferroviária que a gente pretende preservar e valorizar. E, paralelamente, ali próximo, anexo à estação da Gare, nós temos a Vila Belga, que também é uma riqueza e uma beleza muito grande que a gente precisa cada vez mais enaltecer e valorizar. Por favor, professor Eduardo. E dentro dessa questão de firmar conceitos, é importante que a gente tenha uma ideia clara do que a gente, da nossa missão, da nossa visão, dos nossos valores. Com relação à visão, à missão, perdão, realmente nós temos como grande objetivo aproximar e potencializar os criativos que estão interagindo nesse território, os que estão lá residentes ou aquelas que vão para lá para exercerem as suas atividades. É importante que a gente precisa ter ações coletivas, né? É preciso ter uma harmonia e uma integração bastante grande entre todos esses atores, gerando valor, né? Porque o que a gente quer? A gente quer, em suma, desenvolver a economia criativa, e para que isso aconteça, a gente precisa gerar valor. Precisamos garantir a coesão e a continuidade das ações do Distrito Criativo. E como visão, como sonho, né, é transformar essa área, esse território da nossa cidade de Santa Maria em um ambiente de convivência e de vivência. Né? Convivência entre as pessoas, que as pessoas se sintam à vontade, atraídas de irem para essa região. Viver, resgatar a nossa memória da cidade, que é muito rica
porque no início do século XX, principalmente, como eu havia comentado inicialmente, quando começou essa atividade ferroviária em Santa Maria, nós tivemos, principalmente na Avenida Rio Branco, a construção de muitos prédios, de muitas residências, no estilo de Art Deco, que nós precisamos e vamos valorizar. Reza a lenda, ainda há controvérsias mesmo aqui internamente, que na Avenida Rio Branco nós temos o segundo acervo de arte deco contínuo do mundo. Não que não tenham em outras cidades um número de exemplares de prédios de arte deco maiores do que nós, mas de forma contínua nós seríamos o segundo maior acervo do mundo, perdendo somente para a Ocean Drive, lá em Miami. Mas ainda há, como eu disse, há controvérsias. Alguns estudiosos aqui ainda alegam que tem outros centros que tenham mais continuidade. Então, nós queremos fazer desse território um espaço em que as pessoas queiram ir, que nós possamos valorizar a memória da cidade e trazendo o desenvolvimento econômico sustentável, como eu disse anteriormente, né? Trazendo a questão da economia, do social e do ambiental. E dando condições para o florescimento do potencial criativo e inovador das pessoas que ali vivem, trabalham e visitam. E como valores, nós temos a sustentabilidade econômica, social e ambiental, o respeito à memória ferroviária, a colaboração, a inclusão e a inovação com e para as pessoas. Eu acho que esses conceitos que nós trazemos agora, de missão, visão e valores, poderá ser que ajudem até na condução das soluções daqueles problemas que nós queremos enfrentar e estamos enfrentando. Professor Eduardo, por favor. Os nossos resultados. O próximo. Nós tivemos, vamos chamar assim, na primeira etapa de formação do nosso distrito criativo, a etapa dos desafios, né, que era identificar quais eram os nossos principais problemas. E houveram mais de 1.750 apontamentos de problemas que foram revertidos em 41 objetivos estratégicos. Esses 41 objetivos estratégicos têm por finalidade resolver esses problemas. Os 41 objetivos estratégicos resultaram em mais de 230 ações para serem executadas e foram divididas, conforme a professora Clarissa falou, naquelas 4 dimensões: governança e políticas públicas, economia criativa, ambiente natural e construído, identidade e recursos culturais. Na sequência, eu quero apresentar quais foram os objetivos estratégicos, e aí eu já adianto para vocês, melhores detalhes ou maiores detalhes a gente encontra no site do distrito, que nós temos o planejamento, o plano de ação bastante detalhado, que é o www.distritocentrogari.com.br. Por favor, professor Eduardo. O ambiente natural e construído. Essa dimensão tem a ver com os espaços naturais e sua preservação. Como eu disse ali, nós temos o Parque Itaimbé. Os espaços para acolher os criativos. Nós temos que criar ali ambientes para que os criativos se sintam atraídos a participar e a frequentar esse território. Tem a ver com a boemia. Acho que é algo importante que nós termos um ambiente que até para poder atrair as pessoas, porque às vezes é num ambiente descontraído que acontecem aquela relação, aquela proximidade e que leva as pessoas a inovarem, a serem criativos. E tem muito a ver, logicamente, com o patrimônio histórico da nossa cidade. Os nossos objetivos estratégicos foram, destes objetivos estratégicos, o que teve maior número de apontamento de problemas foi nesta dimensão. E um pouco se justifica, ou bastante se justifica, porque esta região, ela foi, de alguma forma, foi abandonada, né? Era uma região que
sofreu uma certa degradação, depois que o ciclo ferroviário da nossa cidade ela decaiu, né? Houveram um certo abandono, assim como houve em outros centros de outras cidades, de outras capitais. Eu acho que eu cito até a professora Clarissa Cosmetologia, a própria Florianópolis, né? O centro histórico ficou, não digo abandonado, mas, enfim, não teve aquela pujança que tinha em outros momentos. Porto Alegre também, ali no 4º distrito, da mesma forma, né? Porto Alegre tinha no 4º distrito uma atividade industrial bastante grande, que saiu dali, migrou para outro espaço, e hoje está sendo retomado, já está com uma certa vitalidade, com o olhar da economia criativa. E Santa Maria, da mesma forma, nós tínhamos ali um espaço que não teve aquela atenção que deveria ter. E aí nós começamos a retomar, e aí o poder público, a prefeitura em especial, tem um passivo a ser resgatado, que está muito apontado aí nesses objetivos estratégicos. Então, nós temos que achar soluções para a iluminação pública de qualidade, que hoje não existe ou precisa melhorar, a questão das vias urbanas, de ampliação e manutenção. Nós temos o prédio da estação da Gare, que precisamos efetivamente transformar, a revitalização do patrimônio histórico, aperfeiçoar os espaços de paisagismo, espaços verdes de lazer, garantir a mobilidade urbana de qualidade, aumentar a atratividade e a revitalização estética. Eu gostaria só de comentar assim, com relação a oferecer iluminação pública de qualidade, está previsto agora para o dia 18 deste mês a abertura dos envelopes para a eficientização de toda a iluminação do nosso distrito criativo. Nós vamos retirar todas as lâmpadas que tem, é uma miscelânea de lâmpadas ali, os técnicos que fizeram os projetos estavam me explicando, tem lâmpada de mercúrio, tem lâmpada de metálica, tem lâmpada de sódio, enfim, e aí tem características diferentes, uma é mais amarela, outra é mais branca, então a ideia agora é transformarmos tudo em iluminação de LED, trazendo uma uniformidade e uma eficiência, além do ganho da questão até ambiental, né? Porque muitas dessas lâmpadas possuem metais pesados que são ambientalmente incorretos, vamos chamar assim. Então, isso irá acontecer em breve. Com relação às vias urbanas, sofreu manutenções ainda no final do ano passado. Nós tivemos uma intervenção, principalmente ali na Vila Belga, toda aquela área é tombada pelo patrimônio do IPHAN e do IPHAI. O IPHAN é o Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural Nacional, e o IPHAI é o equivalente estadual. Então, aquela região é toda ela tombada pelo patrimônio histórico, nós não podemos fazer qualquer tipo de manutenção. E aquelas vias da Vila Belga, elas são de paralelepípedo, né? Um calçamento. Porém, não tinha ali drenagem. E quando tinha eventos de chuva bastante forte, pela falta de drenagem, o pavimento era muito danificado. Então, no final do ano passado, e concluído neste ano, nós conseguimos fazer toda a drenagem. Inclusive, até tem a foto ali na parte mais inferior desse slide, tem a foto que trata da execução desse serviço, que hoje já está concluído, né? Então, foi revitalizado a própria pavimentação, foi feita a drenagem, revitalizada a pavimentação e também o calçamento. A Gare, nós estamos agora, ontem mesmo eu tive uma reunião com a equipe que está fazendo os projetos, estamos na expectativa que no início de novembro nós tenhamos todos os projetos prontos e em condições de ser feito o edital para licitação da recuperação da nossa Gare. Então, é algo importante, é um prédio assim que, como eu disse inicialmente, é um prédio muito icônico que precisa ser resgatado. Temos a revitalização do patrimônio histórico como um todo, tem o Parque Itaimbé, que eu mostrei ali naquele mapa, né, que precisamos aperfeiçoar aquele espaço. Nós
através do Instituto de Planejamento aqui de Santa Maria, foi desenvolvido um projeto para revitalização da Avenida Rio Branco e da Vila Belga. Eles já concluíram esse trabalho, foi me entregue na semana passada. Eu já passei para a secretaria que vai viabilizar, junto às finanças, a licitação para a revitalização do canteiro central da Avenida Rio Branco. Isso implica, além da reconstrução da calçada do passeio, que é em pavimento em pedras portuguesas, a questão da iluminação e do mobiliário, né? Bancos, lixeiras, enfim, e a própria iluminação. A questão da mobilidade está sendo discutida bastante. Nós estamos aí em vias de oferecer, de fazer também a licitação do transporte urbano municipal. E a questão da atratividade e revitalização estética que ele perpassa aí, por isso que eu falei há pouco com relação à Avenida Rio Branco. Os próximos, professor Eduardo, por favor. Melhorar a limpeza e o gerenciamento dos resíduos, ampliar o uso misto dos imóveis, alavancar a Vila Belga, que é esse espaço que eu havia comentado, que é bastante bonito e importante nesse contexto todo. Nós, inclusive, com relação à Vila Belga, no ano passado, nós recebemos uma, vamos chamar assim, certificação do governo belga como a Vila Belga sendo patrimônio belga no exterior. Então, nós temos essa chanchela aí do governo belga com relação a esse espaço. A revitalização da Avenida Rio Branco, que eu já falei, a melhoria da acessibilidade, requalificar o prédio Elefante Branco, também em destaque aí nessa apresentação, tem um prédio que está há mais de 40 anos abandonado. Ele teve, enfim, em 1970, mais de 50 anos, em 1970 ele teve a sua construção interrompida, mas ele estruturalmente está em condições e nós, como prefeitura, retomamos esse prédio, ou melhor, tomamos esse prédio por conta de dívidas, principalmente da IPTU, e isso ainda na gestão passada, e agora nós estamos na iminência de lançar um edital para a alienação desse prédio. Nós estamos muito confiantes que hajam empreendedores interessados na aquisição desse prédio, até pela procura que houve durante a publicação do primeiro edital, que infelizmente resultou deserto, mas houveram naquela época interessados e agora, numa tentativa de republicação, que vai ser ainda este ano, houveram outros interessados que nos dão a expectativa e a esperança de que, desta vez, terá, sim, um ofertante e uma possibilidade de fazer com que essa estrutura seja retomada, assim, e entregue para a nossa comunidade, que também vai dar uma outra cara para essa nossa região. Requalificar a região da linha do trem, reduzir o receio de gentrificação e transformar a Casa de Cultura que está lá junto, né, da Praça Saldanha Maria. A próxima, professor. Eu não vou me concentrar muito a exemplo do que eu fiz nesse primeiro, senão nós vamos avançar muito no tempo, mas eu quero dar uma repassada na governança e políticas públicas, né, que tem muito a ver com a participação das pessoas, né, não só do setor público, mas a participação das pessoas como um todo. Tem a ver com relação à integração de todos os atores, tem a ver com o monitoramento das ações, né? O nosso plano de ação, que é um documento bastante robusto, ele tem indicadores e precisa esses indicadores serem monitorados, e a função deste comitê da governança e políticas públicas, e tem a ver também com os regramentos para possibilitar o desenvolvimento da região. Esses regramentos perpassam através de leis, perpassam em relação a alguns combinados para que a gente possa ter desenvolvimento na região. E os objetivos estratégicos dessa dimensão está no próximo slide. Que é a questão de reduzir o sentimento de insegurança e promover os espaços públicos
mais seguros, tornar os espaços públicos mais seguros, aumentar o engajamento dos atores e a atuação conjunta, difundir informações sobre os imóveis patrimoniados e incentivar outros usos, melhorar o planejamento territorial e a agilidade na execução das ações, aumentar a conscientização e fiscalização sobre a poluição visual. O próximo. Essas são as outras 6 ações estratégicas que concluem aí o nosso objetivo estratégico: reduzir a burocracia, reduzir o sentimento de descrença com relação a ações anteriores, aumentar os investimentos em incentivos públicos, reconhecer e gerar oportunidades aos cidadãos com vulnerabilidade social, ampliar o diálogo do poder público com os trabalhadores informais e melhorar o sentimento de presença do poder público naquele território. Com relação à economia criativa, a economia criativa tem a ver com o fomento do empreendedorismo nessa região, a geração de emprego, a geração de renda, e nós temos aí no próximo slide os objetivos estratégicos dessa dimensão, que é aumentar a movimentação cultural e criativa, conhecer e divulgar o que se tem para atrair, incentivar e fomentar o empreendedorismo, valorizar e ampliar empreendimentos gastronômicos, alavancar o turismo, estruturar um ambiente atraente ao empreendedorismo, disseminar informações sobre como empreender, valorizar e incentivar artistas empreendedores e fomentar e reter talentos empreendedores. E na última dimensão, que é o próximo slide, é da identidade e recursos naturais. Ele tem a ver com relação à valorização da nossa história, a valorização da nossa cultura local, a inclusão social, a diversidade, a tolerância, enfim. Nós, para poder gostar, a gente tem que conhecer. E esse comitê cumpre esse papel e tem os objetivos estratégicos elencados a seguir, que são de formar os cidadãos sobre a história da região, preservar a identidade cultural, ampliar o sentimento de pertencimento, criar uma mentalidade aberta ao novo e conscientizar sobre o papel do indivíduo para o coletivo. Então, essas são as 41 objetivos estratégicos estabelecidos no nosso plano de ação, e, logicamente, que cada um desses objetivos estratégicos são desdobrados em ações de curto, médio e longo prazo. Repito, melhores detalhes, isso aqui, até pela exiguidade do tempo, não é possível nós nos aprofundarmos de uma forma bastante significativa, mas no nosso site do Distrito Centro Gari tem lá o desdobramento e o detalhamento dessas ações. Com isso, então, encerro a minha participação, agradecendo muito, efetivamente, a todos pela ajuda, pela colaboração, por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de, efetivamente, continuar desenvolvendo esse grande movimento que é o nosso Distrito Criativo Centro Gari. Muito obrigado. E fico à disposição, se caso tenha alguma eventual dúvida ou alguma... Enfim, fico à disposição aqui. Obrigado, vice-prefeito Rodrigo Décimo. Agora nós teremos a apresentação, do SEBRAE, a Sara Bonfatti, do SEBRAE, está aqui já. O SEBRAE que vai fornecer a premiação para o grupo vencedor. Bom dia, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, para que a gente, como SEBRAE, pudesse apoiar essa iniciativa que é tão importante, A gente acredita muito no projeto do Distrito Centro Gari, do Distrito Criativo de Santa Maria, e a gente acredita muito na participação, na cocriação de projetos para que a gente possa pensar e ter soluções criativas e estimular também a participação de toda a sociedade nesse tipo de projeto. Então, essa iniciativa é super importante. Para que a gente possa, então, auxiliar os participantes
a darem continuidade às ideias, a continuarem pensando em soluções criativas para problemas, seja de Santa Maria ou seja das suas cidades. A gente vai oferecer como premiação um workshop Sebrae Lab, que são soluções criativas e mão na massa, para que essas pessoas que forem premiadas, que forem destaques hoje do Ideaton Cedil, possam também continuar se experimentando, possam trabalhar questões como criatividade, como propósito empreendedor, como empreendedorismo digital, que é uma tendência. Então, a gente vai, ao fim, né, do workshop, selecionar os destaques da turma, e depois vocês vão ser contatados, então, para poder participar desse workshop e continuar trabalhando esse comportamento de vocês, que é tão importante, de vocês terem olhares críticos para a nossa sociedade, para as nossas cidades e poderem contribuir com o que vocês estão vendo em sala de aula, com o que vocês estão aprendendo na teoria, com soluções práticas, criativas e inovadoras para melhorar as nossas cidades. Tá bom? Obrigada, eu agradeço pelo convite da professora Carmen, da UFSM, para que a gente pudesse também estar contribuindo. Obrigado, Sara. Agora, na próxima etapa, a gente ter a apresentação do IDEA, né? Vai direcionar o que as equipes deverão fazer e já vamos montar as equipes. É isso, Sandro? Helder, tu quer contextualizar rapidinho e depois eu entro? Então, vamos lá. Então, primeiramente, bom dia a todos os presentes. Obrigado pela FSM, pelo convite. A gente está aqui mais uma vez junto com a instituição, fazendo um evento legal, diferente. Hoje a gente está com o desafio de engajar a galera em todo o Brasil, em lugares diferentes, né, com mentores diferentes, em prol de um objetivo comum aí, que é trabalhar em cima de problemas ou desafios ligados ao distrito criativo da cidade de Santa Maria, ou distritos criativos, aí vai ficar a critério dos grupos que vão trabalhar. Hoje a gente vai fazer todo o intermédio da ação junto com a professora Carmen, com outros professores como o Eduardo, que estão aqui hoje para a gente organizar o evento. O Sandro vai fazer agora uma breve apresentação de um conceito que a IDEA leva como importante para que vocês consigam desenvolver da melhor maneira possível durante o evento de hoje. Depois ele vai apresentar para vocês a plataforma que vai dar suporte para vocês, que é uma plataforma de educação empreendedora da IDEA, para que vocês consigam desenvolver as atividades. E aí, depois que o Sandro falar, eu entro de novo para falar um pouquinho sobre os mentores que vão estar disponíveis e o funcionamento das atividades do dia. Sandro. Abriu? Sim, abriu. Tá tudo Show. certo. Eu prometo que eu não vou me estender, eu sei que vocês devem estar loucos para começar o evento, mas a prática, vai ser legal para contextualizar, até para abrir a cabeça, assim, principalmente para a parte criativa. Vamos lá. A gente escuta falar muito sobre nova economia hoje, né? Mas muitas vezes a gente não entende por que ela é nova, né? Vou começar me apresentando e depois já faço o contexto para vocês da nova economia. Então, eu sou o Sandro, prazer. Alguns aqui, principalmente os professores e tudo mais, a gente já se conhece. Sou o CEO da IDEA, sou natural de Palmeira, ex-graduando de Biologia na UFSM, depois Engenharia de Produção na UPF, neto do CRID. Quem aqui é de cidade interior? Cidade interior, esse é o jeito mais fácil de se apresentar, né? Dizer quem tu é filho ou quem tu é neto. Um leve, um apreciador moderado de vinho e cevada, acredito que vários aqui também, principalmente a gurizada aí que sextou ontem. E também acredito muito na saúde e educação. Para mim, empreender é uma atitude de vida, assim, é um lifestyle mesmo, vai muito além de ter um CNPJ. Então, já temos aí um primeiro insight para vocês que estão
participando do evento hoje. Empreender não é só ter um CNPJ, vocês vão ver que depois vocês vão empreender na carreira de vocês vão empreender em relações interpessoais e networking, então é uma jornada extensa. Pessoal, vamos lá. Nova economia. O mundo sempre viveu novas economias. Isso é uma coisa que a gente pouco escuta falar, né? A gente fica ouvindo o tempo inteiro agora, principalmente no Brasil, nova economia, nova economia, nova economia. Mas o fato é que a gente sempre viveu novas economias. Essas aqui todas foram turning points assim de novas economias. A Revolução Industrial, a massificação da produção, o petróleo, a eletricidade, todas elas, a partir do momento que foram difundidas, geraram uma nova economia. Porém, o Brasil ele sempre foi desintegrado dessas cadeias de valor. A gente sempre teve isso muito, chegando sempre muito depois, digamos assim, e aquela coisa de ser meio comoditizado o país, né? Aquela coisa de, o celeiro do mundo e tal. Então, a gente acabou ficando meio desintegrado dessas cadeias de valor. Porém, agora, atualmente, a gente tem vivido essa nossa primeira nova economia. Vou fazer uma pergunta objetiva para vocês. Quantas empresas vocês se lembram do Brasil que explodiram aí nos anos 2000? Rapidamente, sim, vem na memória. É difícil, né? Tenta puxar na memória empresas dos anos 2000 que prosperaram e que hoje ainda estão em alta, assim. É bem difícil a gente trazer na memória. Mas quando a gente pensa atualmente, cara, é um universo infinito. É 99, a Nubank, a Log, a iFood, e assim vai, C6. Se a gente falar só em fintech aqui, a gente puxa umas 50, Next, Neon. Então, isso mostra o quanto a gente começou a fazer as coisas diferentes e se integrando dessa cadeia de valor. Principalmente por causa dos dois fatores. Primeiro deles, isso que a gente está fazendo aqui hoje, parar de pensar como empresa e passar a pensar como ecossistema. Então é isso de unir poder público, privado, diversas instituições com uma ação que é global, com uma empresa como a nossa, que fomenta ações como essa, como o Sebrae, os professores que engajaram nesse processo e os alunos que compraram a ideia. Então a gente para de pensar como atuantes aí de forma isolada e junta tudo isso para criar um ecossistema. E segundo, a democratização do acesso, né? Por isso que o Brasil tem vivido essa nova economia, principalmente por causa dessa democratização que a gente teve do acesso. Porque isso acaba trazendo algo absolutamente novo, que é a linha entre a ideia e a execução é muito curta. Isso vocês vão perceber no evento de hoje. Vocês vão sair daqui a pouco com ideias aí e lá no final do dia vocês vão ver o tanto que vocês conseguiram evoluir e maturar essas ideias e, de fato, ter coisas até, digamos assim, funcionais, acredito eu, dependendo do engajamento que vocês tiverem, é muito provável que vocês consigam chegar nesse nível. Por quê? Porque capacidade de execução me dá capacidade de teste. Esse é um grande aspecto da nova economia. Primeiro, essa linha, então, entre ideia e execução é a linha curta, e a partir do momento que eu consigo executar mais rápido, eu consigo testar mais rápido. E esse ciclo de testes aí é o que me possibilita, e principalmente essas startups que hoje já são muito relevantes no cenário, se tornarem escaláveis. Se tornar escalável nada mais é do que conseguir criar uma operação aí que é escalável, replicável. Eles conseguem, entre aspas, faturar mais sem precisar alavancar tanto assim custo em despesa. Então, esse gráfico ele cresce de forma desproporcional. Para eu vender para 10 pessoas e para 1.000 é basicamente a mesma operação. Então, isso é o que torna essas startups tão presentes e tão fortes hoje dentro dessa nova economia, né? Vou dar um exemplo rápido e prático para vocês. A gente pensa, a professora Clarice falou antes, né, que muitas vezes inovar não está ligado só à tecnologia. Esse exemplo do iFood aqui, ele tem tecnologia, porém, o grande personagem aqui é a ideia em si. Olha só que massa. O iFood tem lá um dinheiro provisionado, 75% dos colaboradores do iFood têm acesso a um orçamento onde eles podem pegar até R$3.000 por ano para testar novas ideias. Durante o ano de 21, ano passado, começo do ano passado, um dos colaboradores estava tentando resolver o principal desafio da empresa, trazer recorrência. Por quê? Porque ninguém de nós aqui, acredito, ou pouquíssimos de nós, pedem iFood
5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes por mês. No fim, o que deixa o dinheiro lá na mesa para eles é trazer essa recorrência para que eles possam comissionar o estabelecimento e assim eles ganham dinheiro. Mas como as pessoas não pedem, a maioria das pessoas não pedem um volume tão grande de pedidos ao mês, eles têm que achar uma forma de conseguir vender mais, para que essa pessoa deixe mais dinheiro na mesa. Então, eles estavam tentando quebrar a cabeça para trazer recorrência. Então, esse colaborador teve um insight de, cara, vamos tentar lançar uma funcionalidade nova, entregas em 15 minutos. Como que ele conseguiu testar isso? Ele pegou R$3.000, foi num bazarzinho, num mercadinho pequeno, num bairro de São Paulo, e alugou um caixa de um mercadinho. Pegou e falou pro cara, ó, tem aqui R$3.000, me aluga esse caixa aqui 2 semanas. O cara, como assim aluga o caixa? Não, eu te pago por todo o produto que sair de dentro, eu só preciso eu só preciso ter o teu estoque aqui, esse teu caixa. O cara, não, beleza, nunca tinha visto isso, ia ficar com caixa a menos, mete ficha. Ia receber ainda pelos produtos que vendia, tudo certo. Ele pediu para o time de devs dele, os desenvolvedores, disponibilizarem essa nova funcionalidade em um raio de 5 km só. Então, só os usuários no raio de 5 km poderiam ver que agora o iFood passava a ter entregas ali em 15 minutos, que era o tempo deles conseguirem fazer a entrega dentro desse raio. E a partir disso, então, os usuários começaram a comprar. O que ele fez? Ele mediu depois da jornada a experiência desses caras durante mais tempo. Então, durante 60 dias, ele ficou medindo a usabilidade de todos esses usuários que compraram durante aquelas 2 semanas do período de teste. O que ele descobriu? Que quase 80% dos clientes que tinham comprado na funcionalidade nova do iFood, de entrega em 15 minutos, voltavam. Por quê? Porque agora o cara não estava comprando um hambúrguer de R$35, não estava comprando uma pizza de R$80. O cara estava comprando sabonete, um pacote de massa, um pacote de arroz, um pacote de feijão. Então, coisas mais simples, com um ticket muito menor, que, porém, num grande volume, como o iFood tem uma grande base de usuários, acabam deixando muito dinheiro na mesa. Então, percebe como uma empresa gigante como o iFood, um big player hoje no Brasil, conseguiu, e hoje, vale dizer, né, o iFood Mercado, hoje, essa funcionalidade é a funcionalidade que mais cresce dentro do iFood, aí nesse último ano, e investido aí quase 100 milhões só esse último ano nessa funcionalidade. Então, vocês percebem como uma empresa gigante como o iFood consegue testar uma ideia de forma muito simples. Com R$3.000 e criatividade já foi possível fazer coisas super relevantes. Porém, também a nova economia, ela tem essa nova dinâmica, ela não beneficia todo mundo. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, o lucro da Globo nesses 2 últimos, nesses balanços, não são os 2 últimos balanços, mas esses 2 balanços aqui fica bem visível isso. 2016, lucro de 2 bi, com faturamento de 15 bi, e 2020, um lucro de 167 bi. Então, uma caída vertiginosa, né? 2 bi para 167 milhões. Isso por quê? Porque hoje toda empresa tornou-se uma empresa de mídia em potencial. O YouTube democratizou muito isso, o Instagram democratizou muito isso. Nós mesmos temos o nosso podcast da Idea, onde a gente, com menos de R$5.000, a gente conseguiu ir para São Paulo gravar com o Maurício Benvenuti, que é hoje um dos maiores expoentes de inovação e empreendedorismo no Brasil, e criamos nosso podcast com uma produção nível no mesmo estúdio, por exemplo, que a Sony grava o podcast dela. Então, isso seria irreal há uns anos atrás, mas como agora a gente tem uma mídia para hospedar isso, a gente pode ter, nós e qualquer outra empresa pode ter o seu programa de entrevista, digamos assim. Então, isso acaba tirando publicidade de um gigante como a Globo e obviamente, isso vai impactar no caixa. Porém, se vocês olharem o movimento dos últimos anos, talvez os últimos 2 anos aí, a Globo tem investido muito na Globoplay. Por quê? Porque assim eles conseguem entrar nesse mercado de streaming. Então, hoje já é o maior streaming brasileiro, né? E aí vocês podem ver um crescimento de 68%, isso ao final do ano passado, podendo bater esse recorde de faturar 1 bi no ano. E é óbvio que um canhão, como a Globo é de audiência, a partir do momento que consegue ter algo digital e uma assinatura recorrente, não torna-se refém mais só da publicidade e consegue entrar no mercado aí que a gente tem visto que está sendo inundado de players, né? Nesses streamings de entretenimento. Então, é Globo, é HBO, é Disney, é Netflix, é Amazon Prime, Brasil Paralelo, são diversos players. Então, percebe como
talvez o maior, digamos assim, um dos maiores players do mercado tradicional do Brasil tem feito esse movimento também para dentro da nova economia. Então, deixa eu ver. Eu não vou entrar nessa outra parte aqui, porque eu acredito que para vocês hoje não seja tão relevante. Mas eu queria mostrar para vocês esse contexto de... Ó, o Wander está mandando o link ali do podcast da YG. Depois confiram, porque é legal o conteúdo. E agora, então, eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar a plataforma. O Wander vai enviar para vocês também o link onde vocês vão poder gerar os acessos gratuitamente, tá? Deixa eu mostrar aqui. E vocês terão acesso, então, a toda a nossa metodologia durante todo o evento. Vale dizer, né? A gente começou como uma consultoria de inovação, contando uma breve história rapidinho da empresa. A gente começou como consultoria de inovação, viramos uma EdTech nesse último ano, e a partir disso, então, criamos nosso streaming de educação empreendedora. Ali dentro a gente subiu toda a nossa metodologia, digitamos toda a nossa metodologia que a gente trabalhava nas consultorias, e assim a gente conseguiu democratizar isso, tanto para pessoas que querem começar a empreender, iniciar seus projetos, quanto para instituições de ensino e escolas trabalharem em empreendedorismo, né? Então, as universidades já tem universidades que estão usando na disciplina de empreendedorismo, já tem escolas. A gente está negociando também com projetos sociais, então empresas que têm aí ESG e tudo mais estão querendo difundir educação empreendedora, então a gente está trabalhando em todas essas verticais aí. Deixa eu mostrar para vocês como que funciona. Aqui estão todos os cursos que estão à disposição de vocês. São esses 4 aqui, só tem 3 repetidos aqui, porque esse é meu painel de administrador, e daí um é para B2B, um é para B2C, outro é para teste. Mas, via de regra, vocês terão à disposição a nossa trilha, que é a principal, essa aqui. Então, aqui dentro vocês vão poder ver o quê? Desde contexto a nível de Brasil, todas as oportunidades que tem no Brasil hoje. Aqui tem um teste de perfil empreendedor. No módulo 4, vocês trabalham problema e produto. Então, e aí vem... A gente junta aqui com todas as falas que foram feitas até então, de pensar problemas, principalmente problemas que estão dentro do cotidiano de vocês, não coisas megalomaníacas ali, coisas que vocês vivem diariamente ou que pessoas próximas a vocês vivem. Esse módulo aqui vai ajudar muito vocês a trabalharem isso. Módulo 5, processo criativo, então vocês vão poder viajar, entre aspas, mais ainda nesse problema e nessa solução. Depois a gente vai falar de modelo de negócio, e aqui vocês vão aprender N formas de trabalhar modelo de negócio. Depois no 7, identidade visual. 8, MVP. E 9, mercado. E ao final do evento, o Wander vai fazer a oficina de pitch com vocês. Então, e aqui é muito simples, pessoal. Vocês vão só acessar o módulo, vocês podem... deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o player, com todas as aulas. As aulas estão aqui na íntegra, à disposição de vocês. Vocês vão perceber que aqui no final de todo o módulo, vocês têm um e-book. O e-book, ele é... Deixa eu mostrar para vocês um e-book também, rapidinho, para que vocês possam fazer uso do máximo de possibilidades possíveis. Esse aqui é o e-book. Vocês vão ver que aqui dentro tem todos os conceitos que a gente falou em aulas, com o diferencial de que a gente nem gosta de chamar mais de e-book, a gente está chamando de workbook, já que ele é editável, né? E tem todas as atividades aqui dentro para que vocês possam fazer no próprio workbook. Então, aqui tem todos os conceitos, peguei como exemplo esse do MVP. Isso aqui está tudo explicadinho nas aulas em vídeo. Aqui a gente explica vários modelos de MVP que vocês podem fazer, desde entrevista com o cliente, landing page, e a gente vai mostrando também a complexidade desse MVP. Se ele é baixo, se ele é intermediário, se ele é alto, qual o nível de experiência do cliente, para que tipo de produto serve. Tá tudo explicadinho aqui, e depois a gente linka com as ferramentas também. Vocês perceberam que aqui a gente falou de modelos, né? Mágico de Oz, Concierge, tudo isso, e aqui depois a gente fala de ferramenta. A RD serve para quais? Serve lá para o e-mail marketing, para o Mágico de Oz, para a landing page, tudo isso. Também o nível de complexidade, qual o nível de experiência do cliente.
e assim vocês vão poder definir o MVP, por exemplo, mas todos os e-books têm essas saídas. Aqui vocês podem ver que ele é editável, então um formato com um modelo ou dois. Aqui eu escrevo, vou fazer desenho e protótipo, e vou usar RD Station e Glide. O que é legal dizer que no final, quando vocês salvam, fica tudo editado da forma que vocês deixaram. Então, mesmo para depois do evento, ele serve como um plano de ação. Então, vocês podem... passou o evento, a ideia foi legal, a gente quer dar continuidade, cara, vocês vão ter toda a base aqui salva e vão poder prosperar aí nesse projeto. Aqui, a gente termina sempre com o estudo de caso para elucidar muito aquilo que foi dito durante todos os conteúdos ali e as oficinas. Então, aqui dentro, a gente falou lá em modelo, vocês estão vendo que a EasyTaxi trabalhou com um modelo de validação do Mágico de Oz. A gente já explicou que o Mágico de Oz deles se deu por meio de uma landing page e já linkamos que para fazer landing page é RD. Então, vocês vão ver que está muito descrito assim no detalhe o caminho das pedras. E aqui no final ainda a gente sempre gosta de dar alguns conteúdos extras, além daqueles que a gente já sugere, né, para que vocês possam beber em outras fontes. Então todo módulo ali termina com recomendação de livros, de vídeos, filmes, às vezes episódios de podcast, e aí vai muito do interesse, da forma que vocês gostam de consumir conteúdo, né? E agora, então, deixa eu ver, André, tu já mandou ali o link para o pessoal? Já. Então, olha só, o André mandou ali o link para vocês vão ver aí no chat. Já peço que vocês cliquem ali, é muito simples, vocês só vão precisar deixar o nome e o e-mail de vocês, e a partir disso, vocês vão receber no e-mail que vocês cadastraram o acesso do evento. Então, eu olhei aqui o link, já percebi que alguns de vocês já começaram a acessar. Às vezes, esse link ele não cai na caixa de entrada, às vezes ele cai na de spam. Se alguém cadastrou ali e não recebeu, podem ficar bem à vontade para olhar o spam, porque possivelmente ele pode estar lá. Ander, vai que é tua. Bom, pessoal, então o Sandro repassou aí para vocês o funcionamento da plataforma. Ela é extremamente simples para o uso do dia a dia, então ela vai funcionar hoje como um suporte de ferramenta e conteúdo para que vocês possam desenvolver as atividades. Por onde vocês começam, né, pensando ali na plataforma? Vocês podem iniciar olhando a primeira parte, problema, depois vocês vão para a solução, MVP, né? E aí sim a gente vai fazer a oficina de pitch, que é o que vai dar tempo da gente fazer hoje. Então eu digo assim, cara, se direcionem para essas atividades, se organizem em grupo para trabalhar ali. Agora, fala, Sandro. Não, ia dizer que para os professores também fica o convite, por acaso vocês queiram gerar o acesso, caso vocês queiram gerar o acesso, pode ficar bem à vontade também para gerar o acesso e poder navegar na plataforma. Isso, podem ficar utilizando ela durante o dia hoje tranquilamente, ela vai ficar um tempinho curto disponível para todo mundo. Depois a gente vai deixar para o grupo vencedor, né, um prêmio, um acesso aí de um semestre à plataforma e também duas mentorias da equipe da YD aí para ajudar a desenvolver as suas ideias, pegando um pouquinho lá da história da YD, ajudando lá nosso início como consultoria de novas ideias, empreendedorismo. A gente vai estar junto da equipe vencedora para ajudar a desenvolver também a ideia, para ajudar a sociedade e a cidade de Santa Maria. Agora, para dar início e depois liberar vocês para trabalharem nos seus grupos, né? Eu vou me apresentar como mentor durante o dia. Hoje eu e alguns professores ficaremos disponíveis para vocês como mentores aqui na plataforma. Então a gente vai estar online aqui no Zoom durante boa parte do dia. A gente vai disponibilizar nossos contatos. Vocês podem nos chamando para tirar essas dúvidas. Então eu vou fazer uma breve apresentação minha, né? Vocês já sabem que eu sou da YD, então esse é o primeiro spoiler. Então, eu me chamo Anderson, tenho 35 anos, sou egresso da UFSM, então tenho muito carinho pela instituição, né? Assim como o Sandro também passou pela UFSM, tenho outro sócio
nosso, que eu contei no grupo dos mentores ali, que não vai, é o único que não vai estar hoje no meio do evento, porque ele está nesse exato momento sendo pai, então ele não está disponível no dia de hoje, acho que então as próximas semanas também não. Então, aí são 3 egressos da FSM dentro da nossa empresa, então a gente tem um carinho muito grande pela instituição. Eu sou CFO da OID, então sou responsável pela parte administrativa e financeira da empresa, né? Assim como eu estou junto em toda a parte de desenvolvimento de produto, junto com o Sandro, com o Léo, com o Gui, porque via de regra startup não tem muita gente, então a gente joga em todas as posições do campo, né? Hoje a gente tem a plataforma também, que é um produto muito, muito escalável, então a gente também direcionando muita força para lá. Também sou sócio de uma empresa de soluções de energia que tem crescido muito nos últimos anos, e a gente trabalha com soluções 360 para empresas, principalmente. Então, ali a gente encontra um monte de coisa, então eu tenho bastante experiência, principalmente em pensar estratégia, né? Onde eu faço a posição do Sandro, que o Sandro faz no ID, eu faço na outra, né? Então, ali eu acabo tocando diversas atividades da nossa empresa, que tem tido um crescimento escalável para uma empresa tradicional também. Então, essas são minhas principais habilidades. Eu vou poder ajudar vocês muito em modelo de negócio, provavelmente, a definição de problema, né? Então, podem me chamar qualquer dúvida que vocês tiverem. Fiquem à vontade, que eu vou estar disponível durante o dia. Agora eu vou passar para os outros mentores irem se apresentando um após o outro, e aí vai dando tudo certo. Carmen, começa por você. Obrigada, Anderson. Bom, eu já desejei que todos os alunos sejam bem-vindos, né? Espero que vocês tenham se sentido bem recepcionados com as falas até agora. E eu sou a Carmen, sou professora do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Maria. E como também já mencionado aqui, trabalho desde o início desse ano com a equipe da Agitec, que é a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria, na pasta de Educação Empreendedora. Então, é esse olhar mais cuidadoso para a formação docente e discente nas linhas do empreendedorismo, né? E iniciativas também para um funil de inovação. Então, aqui no papel de mentora hoje com vocês, né? E também no papel de uma professora orientadora de algumas ideias que possam surgir. Acho que me sinto mais confortável em orientá-los, talvez, em algumas ideias de modelo também de negócio, e em função da minha formação na engenharia de produção, mas a minha área de pesquisa talvez possa contribuir em algumas ações ao analisar a competitividade de cidades. Já trabalhei com modelagens matemáticas para verificar um ranking de cidades competitivas no Rio Grande do Sul, depois expandimos isso a nível Brasil. Especificamente, esse assunto de competitividade das cidades foi para a instalação de sistemas solares distribuídos, então, nessa linha, né, aplicada a modelagem matemática a esse setor, mas a gente pode conversar também sobre micromobilidade elétrica em cidades, podemos trabalhar também sobre, como minha formação também é engenharia química, formação base, se vocês tiverem alguma ideia que possa ser desenvolvida nesse âmbito, também fico à disposição. Como a engenharia de produção ela tem uma característica de ter um olhar sistêmico, né, e trazer para esse olhar sistêmico algumas modelações e trazer também algumas análises de desempenho, indicadores de desempenho, que também é a minha área de pesquisa. Sintam-se à vontade, então, para me trazerem problemas, talvez, das mais diversas áreas de governança ambiental, por exemplo, que juntos a gente tenta desenvolver aí da melhor forma possível, tá? Depois, no andar da organização, da metodologia, né, Anderson, na separação dos grupos, aí eu passo em cada grupo e acho que nesse momento a gente disponibiliza o nosso contato mais imediato para que, se nós não estejamos aqui, estejamos ao menos em sobreaviso, né, para que se vocês precisarem, a gente acessa o grupo que está necessitando alguma ajuda. Então, pessoal, tenham um bom dia e contem conosco aí para essa trilha de hoje. Obrigada. Oi, pessoal. Meu nome é Eduardo Escobar Birger, eu sou formado na UFSM também, tá? Me formei em Engenharia Mecânica, depois eu fiz mestrado e doutorado lá no INPE, Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais, onde eu trabalhei também
por 8 anos como engenheiro de sistemas no Laboratório de Integração e Testes desse mesmo instituto. Aí, atualmente, eu sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSM, leciono principalmente no curso de Engenharia Aeroespacial. Tá? Coordeno um grupo de pesquisa, também Engenharia de Sistemas e Complexidade, aqui na UFSM, e coordeno alguns projetos de ensino, pesquisa e extensão, dentre eles, um que talvez alguns conheçam, é o projeto NanoSat-CBR, que é um projeto que a gente tem bastante orgulho por já ter lançado 2 nanosatélites no espaço, né? Somos a única universidade do Brasil que, junto com o INPE, lançou 2 nanosatélites no espaço, né? Aí sou entusiasta, me considero entusiasta, né? E sou pesquisador também na área de metodologias de ensino-aprendizagem. Oriento, em média, uns 5 grupos de CDIO por semestre, né? Então tenho alguma experiência em CDIO nos últimos anos, e também, assim, voltado a essa área de empreendedorismo, eu leciono, junto com o professor Lucas e o professor Mário Melo, a disciplina de ideação de projetos e negócios. Bom, então, assim, dado o meu perfil, eu vou me sentir mais útil, talvez, vou poder contribuir mais, né, mentorando aí algum grupo que tiver uma ideia voltada, de preferência para a área de tecnologia, né? Então, me coloco à disposição aí, faço as palavras da professora Carmen e as minhas, que estaremos à disposição, né? Se não estivermos presentes aqui, a gente vai estar, com certeza, de sobreaviso, né, no celular, e com toda a disponibilidade para ajudá-los. Tá? Espero que todos tenham um bom Ideaton. Obrigado. Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Eu não estou me ouvindo. Estou te ouvindo. Ah, tá. Porque eu não consigo me ouvir. Mas estou ouvindo vocês bem. Bom, eu sou a professora Viviane Melo, professora do curso de Engenharia Acústica da Universidade Federal de Santa Maria. Vamos lá, né? Meu lado A e meu lado B. Antes de vir, eu estou na UFSM desde setembro de 2017, né? No curso de Engenharia Acústica. Mas antes, né? A minha graduação inicial, eu sou arquiteta e urbanista, né? Então, de 2013 a 2017, eu fui secretária de Pesquisa e Planejamento Urbano da cidade de Nova Friburgo, região serrana do Rio. Então, a gente trabalhou também com cidades, com distritos criativos, né? Numa fábrica que estava desativada de tecelagem na cidade, durante o período que a gente fez a revisão de plano diretor da cidade. Então, a gente fez um planejamento até 2050, né, para o desenvolvimento da cidade, trabalho com mapas, né, mapeamento sonoro, né, não posso fugir da minha área, né, também, mapeamento sonoro, desenvolvimento sustentável, cidades inteligentes, né, então a gente teve algumas atuações com o professor Carlos Leite, da Mackenzie, que acompanhou esse processo também, durante 4 anos em Nova Friburgo. Na universidade, eu coordeno a empresa Júnior, da Engenharia Acústica, então a gente tem, nessa pandemia, a gente fez atendimentos Brasil inteiro. Tenho projetos de pesquisa na área de realidade virtual acústica, de mapeamento sonoro de cidades, de paisagem sonora também, paisagem visual e sonora, e trabalho também, principalmente focado na educação, né? Então, a gente tem um projeto de extensão que, por acaso, hoje, às 8 horas da manhã, meus alunos estão lá numa escola ali perto da universidade, fazendo uma ação de extensão, que o projeto principal é a melhoria do ensino nas escolas públicas de Santa Maria, a partir do condicionamento acústico, né? Da melhoria da fala nesses ambientes. Então, durante esse processo aí de desenvolvimento de projetos de vocês, né? Eu fico confortável mais na área de espacial, né, de pensar o espaço, de fazer planejamento de ações, né, na parte construtiva também. Então, é isso, vamos ver. Eu vou procurar passar em cada grupo, ver um pouco a ideia de vocês, tentar colaborar. Obrigada, Anderson, devolvo para ti. Peraí que eu me perdi aqui nas abas do computador. E aí a gente vai
Vocês estão vendo só a parte da frente, né? Por trás, o back-end do nosso evento aqui tá bombando em as nossas conversas. Então, pessoal, todos os mentores se apresentaram, todos, né? Não, eu vou ser mentor também. Não, o Lucas não se apresentou e tem mais uma prof que está com problema de conexão, né? Pode a professora Andréia, lá do CESUPA, que também trabalha em engenharia civil, já trabalhou com distritos criativos também. Ela está com problemas na conexão. Talvez daqui a pouco ela consiga melhorar a conexão. Mas ela está como mentora também do evento, né? Pelo que eu estou percebendo, quem mais conhece do Distrito Criativo aqui é a professora Viviane e a professora Andréa do CESUPA, né? Então, né? Então eu sou da área de engenharia elétrica, né? Também dou aula para elétrica, para engenharia aeroespacial, tem essa disciplina de ideação de projetos e negócios, né? Junto com o Eduardo, né? Já tive empresa também, eu posso ajudar nessas partes, né? Mas estou muito aqui para aprender também, certo? Mais algum mentor? Mas só aguardar. Vamos ver se a professora Andréa vai conseguir entrar, né? Tentando contratar ela. Mas enquanto a professora Andréa não consegue entrar, depois a gente deixa o contato dela para que ela possa ajudar aqui, as especificações as qualificações dela também, para que os grupos conheçam e possam chamar ela na hora das suas dificuldades. Agora a professora Carmen vai passar para todos, né, quais são os grupos, né, quem são os grupos que vão trabalhar, porque a gente, por livre e espontânea pressão, vocês não vão escolher os grupos, né, vão trabalhar direcionados, já separados por nós. E lembrando, tá, só para lembrar que depois que a gente passar aqui os grupos, são separados em salas, a gente vai estar junto durante o dia, mas já para vocês anotarem na agenda, vocês têm o cronograma, mas 4h20, né, Carmen? 4h20 ou 4h20, né? Isso, eu acho que a gente tem um cronograma a ser seguido, né? Mas a depender das entregas, assim, das partes, né, que compõem o Ideaton, aí a gente vai avançando ou a gente vai organizando conforme a necessidade de cada grupo, para que se chegue até a oficina de pitch talvez um pouco antes, eu acho, né, Anderson, do que o planejado, porque talvez é onde os grupos se reúnem novamente. E aí a gente consegue também dar uma lapidada maior, com mais estrutura para eles. Então, entre 4 e 4h20, a gente vai avisar vocês o horário certo, a gente se encontra na sala principal para fazer a oficina de pitch. Durante esse processo, vão ter as outras oficinas disponibilizadas na plataforma, então vocês podem assistir a aula. Teve dúvida? Chama mentor. A gente vai dar uma passada agora nos grupos também para deixar os contatos e conversar um pouquinho com vocês. Beleza? Beleza. Bom, então, nós separamos a turma em 5 grupos. Dentro desses 5 grupos, haverão 3 integrantes, né? Então, nós buscamos uma interdisciplinaridade ali na busca por engenharias diferentes, por universidades diferentes, para que isso também componha um resultado importante do Ideaton, né? Então, nós organizamos aqui os nomes conforme a lista de presentes. Acho que agora eu vou pedir ajuda para o Anderson colocar aqui para vocês, disponibilizar aqui no chat os nomes que estão compondo cada um dos grupos, porque talvez se eu for falar aqui, vocês podem se perder depois, né? E então temos os 5 grupos. Destes 5, vocês vão se direcionar para salas. Então nós vamos pedir ajuda aqui agora para o nosso suporte, né, da Softaliza, que sejam abertas 5 salas. Acho que a gente pode nominá-las com 1, 2, 3, 4 e 5, né? E aí cada aluno pode se direcionar a uma sala. Agora, a minha dúvida é se algum dos presentes não se encontrou nos grupos. Pode colocar aqui se alguém não, mas acho que estão todos, né? Caso alguém tenha saído por problema de internet, a pessoa vai retornar, eu acho que nessa sala, que é comum a todos, e aí nós podemos direcioná-la, né? Eu acho que fica melhor assim.
aceitar aqui uma entrada. Então, pessoal, agora eu acho que as salas podem ser abertas. A Carol que está nos dando um suporte aí. Oi, estou distribuindo, pessoal. Daqui a pouco, quando eu finalizar, já puxa todo mundo para essa sala. A gente já pode então... parar a gravação, né? Agora já passou a parte das palestras, sim. Uhum.